Ela surge como um suspiro na vastidão branca, quase imperceptível entre os cristais de gelo. Um pontinho de vida que se move com a elegância de quem conhece cada segredo deste mundo congelado. A raposa do Ártico, esse pequeno fantasma do gelo. Imagine um corpo compacto, perfeitamente desenhado pela natureza, nem grande demais para desperdiçar energia, nem pequeno demais para sucumbir ao frio. 30 centímetros de altura, talvez 1 metro de comprimento, incluindo sua cauda felpuda. Um pacote de vida perfeitamente adaptado para sobreviver onde outros apenas morreriam. Seu olhar é penetrante, olhos pequenos e escuros que parecem absorver cada movimento, cada sombra, cada possibilidade de alimento, e que contraste formam com a imensidão branca de sua pelagem no inverno, branca como a própria neve. Tão branca que, se você piscasse, a perderia de vista instantaneamente. Repare em suas orelhas. Diferentes das outras raposas, as delas são curtas, arredondadas. Pode parecer um detalhe sem importância, mas é justamente o oposto. Essas orelhas diminutas expõem menos superfície ao frio cortante, preservando o calor vital quando o termômetro despenca para 50 graus negativos. A evolução escreveu sua assinatura nesses pequenos detalhes. Observem como ela caminha, passos silenciosos, leves, como se flutuasse sobre a neve. Suas patas são cobertas de pelos densos, criando uma espécie de sapato natural que a protege do frio e distribui seu peso, impedindo que afunde na neve fofa. E há algo mais nessas patas, uma precisão incrível. Ela consegue ouvir um lemingue, um pequeno roedor que é seu alimento preferido, movendo-se sob 30 centímetros de neve compacta. Quietos agora. Vamos observá-la caçando. Ela para. Inclina a cabeça ligeiramente para o lado. Suas orelhas se movem de forma quase imperceptível. Conseguem ouvir? Não? Ela sim. Sob nossos pés o mundo continua em movimento. Pequenos rastros de vida circulam em túneis invisíveis aos nossos olhos. Um salto, um mergulho vertical, preciso como uma flecha. Ela desaparece por um instante na neve e ressurge com algo pequeno e cinzento em suas mandíbulas. Um lemingue que não foi rápido o suficiente. A refeição é devorada rapidamente. No Ártico, cada caloria conta, nada pode ser desperdiçado. Mas não a julgue pela ferocidade com que se alimenta. Na verdade, há algo quase brincalhão nela. Nos raros momentos de descanso, pode saltar sobre pequenos montes de neve como uma criança, rolar pela encosta de um banco de gelo ou correr em círculos aparentemente sem motivo. São comportamentos que nos lembram que, mesmo na natureza mais severa, existe espaço para a alegria do simples existir. À medida que o sol fraco do Ártico começa a se pôr, ela procura abrigo. Não em uma toca fixa como muitos animais, mas em pequenos buracos na neve que vai adaptando conforme necessário. Seu lar é móvel como ela própria, uma estratégia para seguir a comida onde quer que esteja. Quando dorme, enrola-se formando uma bola perfeita, com sua cauda espessa cobrindo o focinho. É um gesto que parece de ternura, mas é pura sobrevivência. A cauda funciona como um cachecol natural, protegendo as vias respiratórias do ar gelado que poderia congelar seus pulmões. Dias e noites se sucedem no ritmo implacável do Ártico. Nossa pequena raposa estabeleceu uma rotina que funciona há milênios. Caçar, descansar, mover-se, abrigar-se. É uma dança antiga entre o ser vivo e a natureza. Uma coreografia perfeita. Até que algo muda. São as minúsculas contrações de seu focinho que percebemos primeiro. Seu corpo, antes relaxado, agora está tenso como uma corda de violino. Os pelos de sua nuca se eriçam ligeiramente. O que terá detectado que nós, observadores desatentos, não percebemos?
e é em um momento de aparente rotina que um sinal inesperado altera seu comportamento, prenunciando um novo desafio. Feche os olhos por um momento, respire fundo. Agora, imagine um frio que corta como 1000 agulhas microscópicas. Um frio que transforma o próprio ar em cristais, que faz cada respiração arder em seus pulmões. Este é o mundo da raposa do Ártico. Um mundo onde sobreviver é uma façanha diária. A tundra ártica se estende em todas as direções até onde os olhos podem alcançar. Uma vastidão branca, aparentemente infinita, sob um céu que oscila entre o azul profundo e o cinza tempestuoso. Durante o inverno, esse mesmo céu se ilumina com a dança fantasmagórica da aurora boreal. Cortinas de luz verde e púrpura que tremulam como se fossem tecidos etéreos movidos por ventos invisíveis. Não há árvores aqui, nenhuma. Pense nisso por um momento. Um mundo sem o abrigo das árvores, sem a segurança de troncos robustos ou a proteção de densas folhagens. O que existe é uma planície exposta, pontuada por rochas negras que surgem como ilhas em um oceano de neve, e pequenas plantas resistentes que se agarram teimosamente à vida. Musgos, líquenes e flores minúsculas que explodem em cores durante o breve verão. O silêncio aqui tem textura. É um silêncio denso, quase palpável, interrompido apenas pelo assobio constante do vento. Às vezes, esse vento murmura suavemente, como se contasse segredos antigos. Outras vezes, urra com fúria, levantando cortinas de neve que podem cegar temporariamente qualquer criatura desafortunada o suficiente para estar em seu caminho. Sob nossos pés, crunch, crunch, crunch. A neve compacta range sob cada passo, anunciando nossa presença. Para a raposa do Ártico, este som é tanto uma advertência quanto uma promessa. Pode significar perigo ou a chegada de oportunidades de alimento. O chão, sob esta camada branca, não é uniforme. Em alguns lugares, o permafrost, essa camada de solo permanentemente congelada, cria padrões geométricos surpreendentes visíveis do alto, formando hexágonos e círculos perfeitos, como se um artista gigante tivesse desenhado sobre a terra. Em outros lugares, pequenas elevações chamadas hummocks criam um terreno ondulado, como se o próprio chão tivesse arrepios. Respire fundo novamente, sinta o ar gelado entrando em seus pulmões. Tão frio que parece queimar. Tão puro que cada respiração traz uma clareza quase dolorosa. Este ar transporta poucos cheiros. A química das moléculas de odor se move mais lentamente no frio extremo. Mas, para o olfato apurado da raposa do Ártico, as poucas partículas de cheiro que existem contam histórias. O musk distante de um boi almiscarado, o odor quase imperceptível de lemingue sob a neve, o cheiro salino que anuncia a proximidade do oceano congelado. Durante o inverno, a luz é uma raridade preciosa. Por semanas ou até meses, dependendo da latitude, o sol não aparece no horizonte. É a noite polar, um período de escuridão que parece interminável, onde as estrelas e a lua se tornam as únicas fontes de luz natural, transformando a paisagem em um mundo de sombras azuladas e silhuetas misteriosas. O verão traz o fenômeno oposto, o sol da meia-noite. Dias intermináveis onde a luz dourada banha a tundra em ângulos rasos, criando sombras alongadas que dançam conforme o sol circunda o horizonte sem nunca realmente se pôr. É quando a vida explode brevemente, plantas florescem com urgência, insetos zumbem no ar, aves migratórias chegam em bandos ruidosos para se reproduzir. Mas estas mudanças de estação não são apenas questões de luz e escuridão. São redefinições completas do mundo. O que era uma fortaleza de gelo e neve durante o inverno se transforma parcialmente em uma planície de poças rasas, riachos temporários e áreas pantanosas durante o breve degelo.
O que era silêncio se torna um concerto de sons. O estalar do gelo derretendo, o chamado de aves em busca de parceiros, o zumbido de insetos emergentes. Para nossa raposa do Ártico, isso significa uma mudança completa de comportamento, de dieta e até mesmo de aparência. Sua bela pelagem branca, perfeita para o inverno, muda para um tom acinzentado e marrom no verão. Menos impressionante, talvez, aos nossos olhos, mas igualmente importante para sua sobrevivência quando o branco da neve recua. Este é o palco onde nossa protagonista vive seu drama diário. Um mundo de extremos, onde a beleza e a severidade andam de mãos dadas, onde cada adaptação é uma história de milhares de anos de evolução, cada comportamento uma resposta a um desafio aparentemente impossível. À medida que a noite cai sobre a tundra e as primeiras estrelas começam a pontilhar o céu escuro, nossa raposa do Ártico se move com confiança por este território hostil. Para nós, seria um pesadelo de desorientação e perigo. Para ela, é simplesmente o lar. Mas o que surge nas sombras da noite pode mudar o curso de sua existência para sempre. A vida no Ártico nunca foi fácil, nunca foi generosa, mas sempre foi previsível, dentro de sua implacável severidade. Gerações de raposas do Ártico aprenderam a decifrar seus códigos, a antecipar seus ritmos, a sobreviver em suas margens estreitas entre a vida e a morte, até agora. Nossa raposa, vamos chamá-la de Auka, que significa persistente em Inuktitut, a língua dos povos inuites, que também chamam este lugar de lar, enfrenta seu primeiro grande desafio. A fome do meio do inverno, dezembro, janeiro, fevereiro, os meses mais duros. O sol não se mostrará no horizonte por semanas a fio. A temperatura raramente sobe acima de 30 graus negativos. E os lemingues, esses pequenos roedores que constituem a base da alimentação de Auka, parecem ter desaparecido. Isso aconteceu antes. Os lemingues têm ciclos populacionais, anos de abundância seguidos por anos de escassez. Antigamente, quando os lemingues escasseavam, Auka e seus ancestrais recorriam a uma segunda estratégia: seguir os ursos polares na banquisa de gelo, alimentando-se dos restos de suas caçadas de focas. Mas algo está diferente este ano. O gelo do mar, que deveria se estender como um piso sólido por quilômetros adentro do oceano, está fragmentado e irregular, com grandes áreas de água aberta. Os ursos polares, confusos, precisam nadar distâncias cada vez maiores, gastando energia preciosa. Muitos não conseguem caçar o suficiente. Sem caça bem-sucedida dos ursos, não há sobras para a Auka. Você consegue ouvir? É o som do gelo se quebrando ao longe. Um estalo profundo, seguido de um gemido prolongado, como se a própria terra estivesse em dor. É o som do mundo de Auka se transformando. O Ártico está esquentando. Não de maneira dramática e repentina como um incêndio, mas lenta e inexoravelmente, como uma febre que não cede, 2 vezes mais rápido que o resto do planeta. Isso pode parecer pouco perceptível para nós, 1 grau aqui, 2 graus ali, mas para um ecossistema que evoluiu no limite preciso entre estados sólidos e líquidos, entre neve e água, é uma revolução completa. Para a Auka, isso não é uma estatística climática. É fome concreta, é confusão, é precisar reaprender as regras de um jogo que seus genes dominavam há milênios. O degelo precoce significa que a toca onde seus filhotes nasceriam na primavera pode inundar antes que estejam prontos para sair. O calor inesperado em pleno inverno pode fazer com que a neve desenvolva uma crosta dura na superfície, tornando impossível para ela ouvir ou alcançar os lemingues abaixo. E há mais. Com o clima mais ameno, novas espécies começam a aparecer na tundra. Entre elas, a raposa vermelha, maior, mais forte e mais agressiva.
Uma prima distante que sempre viveu mais ao sul, mas que agora encontra condições de avançar para o território que sempre pertenceu exclusivamente à raposa do Ártico. Alka encontrou uma ontem. Um confronto breve e tenso que terminou com ela recuando, abandonando uma área de caça que conhecia intimamente. Um território perdido significa menos chances de encontrar alimento. E há os humanos. Sempre houve povos indígenas no Ártico, vivendo em equilíbrio com este ambiente por milênios. Mas agora chegam outros tipos de humanos, com máquinas barulhentas que perfuram o gelo em busca de petróleo, com navios que cortam rotas antes impenetráveis no mar congelado, com câmeras e veículos e ruídos que perturbam os poucos lemingues restantes, afugentando-os para longe das áreas de caça tradicionais. O estômago de Alka está vazio há 2 dias. Não é a primeira vez que passa fome, mas nunca antes o mundo ao seu redor pareceu tão imprevisível. Os padrões de temperatura pelos quais guiava seus movimentos parecem embaralhados. As rotas de migração que seguia parecem sem sentido. E então, no 3º dia sem comida, algo ainda mais perturbador acontece. Uma tempestade, não uma tempestade comum de inverno, com neve seca e ventos constantes, mas uma tempestade de chuva congelante, um fenômeno cada vez mais comum neste Ártico em transformação. A chuva cai e imediatamente se transforma em gelo ao tocar qualquer superfície. Em minutos, a pelagem de Alka está coberta por uma armadura fina e pesada de gelo. Seus movimentos, normalmente ágeis e silenciosos, tornam-se desajeitados. O peso extra exige mais energia, energia que ela não tem para gastar. Pior ainda, a chuva congelante sela a superfície da neve com uma camada espessa de gelo, não apenas dificultando o movimento, mas tornando virtualmente impossível para ela detectar ou alcançar presas sob a neve. O vento uiva com força renovada. A visibilidade reduz-se a quase nada. Alka precisa encontrar abrigo e rápido, mas o terreno, antes tão familiar, parece estranho sob esta nova configuração. As referências estão cobertas, as passagens costumeiras bloqueadas por acúmulos de gelo. Em meio à fúria branca da tempestade, uma sombra se move. Grande, poderosa, com olhos que refletem como âmbar na escuridão. Não é uma raposa vermelha desta vez. É algo muito maior. Um lobo ártico, também faminto, também desesperado neste mundo em mudança. Normalmente, lobos e raposas raramente entram em conflito direto. Seus nichos são diferentes o suficiente. Mas estas não são condições normais. A fome muda as regras, torna predadores em presas, transforma territórios em arenas. O lobo a detectou, talvez pelo movimento, talvez pelo cheiro. Seus olhos fixam-se em Alka com uma intensidade que não deixa dúvidas sobre suas intenções. Ela está cansada, está fraca da fome. Sua pelagem, que deveria ser sua camuflagem perfeita, está manchada e pesada pelo gelo da chuva. Suas patas, normalmente tão ágeis na neve, escorregam na superfície traiçoeira. Encurralada e com as chances diminuindo a cada segundo. Resta saber se a astúcia ou a força bruta prevalecerão em seu destino iminente. O silêncio que se segue é denso, elétrico. Alka e o lobo ártico estão imóveis, conectados por um olhar que contém todo o drama da vida selvagem. Predador e presa, força e vulnerabilidade. A balança da natureza em seu momento mais cru. Para o lobo, ela é apenas uma refeição potencial. Para nós, observadores, ela é Alka, a persistente. E agora veremos o porquê desse nome. O que acontece a seguir ocorre em frações de segundo. O lobo avança, suas poderosas patas afundando na neve, seu corpo maciço projetando-se como um míssil de pelos e músculos. Alka espera até o último instante possível e então não foge. Ela mergulha, direto para baixo como uma flecha branca penetrando na neve.
O mesmo movimento que usa para caçar lemingues, agora empregado para salvar sua própria vida. O lobo, surpreso com o desaparecimento súbito de sua presa, passa derrapando pelo ponto onde Alka estava um segundo antes. Sob a superfície, no mundo silencioso da neve, Alka se move. Não em linha reta, mas em zigue-zague, criando um labirinto tridimensional impossível de prever. É uma habilidade antiga, inscrita em seus genes por milhares de anos de evolução ártica. A capacidade de nadar na neve fofa, como outros animais, nadam na água. Quando emerge, vários metros adiante, o lobo já está novamente em perseguição, mas agora Alka tem uma pequena vantagem. E na tundra, às vezes pequenas vantagens são tudo o que separa a vida da morte. A perseguição se estende por minutos que parecem horas. O lobo é mais forte, mais rápido em linha reta, mas Alka é mais leve, capaz de correr sobre a crosta da neve enquanto seu perseguidor afunda até a barriga em alguns pontos. E, acima de tudo, ela conhece este território como a palma de sua pata. Finalmente, exausta, mas determinada, Alka encontra o que procurava. Uma pequena fenda entre duas rochas expostas. Estreita demais para o lobo, mas perfeita para seu corpo compacto. Com um último impulso de energia, ela mergulha na passagem. O lobo uiva em frustração, tenta alcançá-la com as garras, espera por algum tempo. Mas o Ártico não perdoa hesitações. A temperatura está caindo rapidamente com o anoitecer e ele também precisa sobreviver. Relutante, afasta-se em busca de presas mais acessíveis. Alka sobreviveu ao predador imediato, mas seu maior desafio continua: adaptar-se ao mundo em transformação ao seu redor. Nos dias que se seguem, vemos o verdadeiro gênio da raposa do Ártico se revelar. Com os lemingues escassos e o gelo do mar instável demais para seguir os ursos polares, ela precisa expandir seu repertório. Uma manhã clara, vemos Alka na costa, onde o mar encontra a terra. A maré baixou, deixando pequenas poças isoladas. Com paciência meticulosa, ela investiga cada uma delas, usando suas patas para virar pequenas pedras submersas. De vez em quando, captura um caranguejo minúsculo, um caracol, uma pequena estrela do mar. Não é uma refeição substancial, mas são calorias preciosas. Em outro dia, avistamos nossa protagonista seguindo um bando de gansos do Ártico recém-chegados para a breve primavera. As aves fazem ninhos no chão, depositando ovos de casca grossa. Alka espera, observa os padrões do bando, nota quando os adultos se afastam momentaneamente dos ninhos. Com um movimento rápido, ela rouba um ovo, afastando-se antes que os gansos enfurecidos possam alcançá-la. Talvez o comportamento mais surpreendente seja quando a vemos enterrando alimentos que encontra em abundância. Um comportamento antigo, certamente, mas agora executado com uma frequência incomum, como se algo em seu instinto a alertasse que os tempos de fartura se tornarão ainda mais imprevisíveis, que é preciso criar reservas para um futuro incerto. Não é apenas na alimentação que sua adaptabilidade se revela. Com o degelo precoce ameaçando as tocas tradicionais, Alka começa a explorar locais alternativos para abrigo. Áreas ligeiramente mais elevadas, menos propensas a inundações. Em costas onde a neve se acumula mais profundamente, oferecendo melhor isolamento térmico. E há uma mudança mais sutil, quase imperceptível, para quem não conhece intimamente os hábitos da raposa do Ártico. Seus horários de atividade estão se modificando. Tradicionalmente mais ativa durante o crepúsculo e o amanhecer, Alka agora caça em horários variados, adaptando-se às novas rotinas das presas disponíveis e evitando os períodos de maior atividade de seus competidores. É uma dança constante de adaptação, um equilíbrio delicado entre o que está inscrito em seus genes e o que sua inteligência flexível lhe permite aprender. Um dia particularmente significativo ocorre quando uma tempestade violenta varre a tundra.
Diferente das tempestades às quais está acostumada, esta traz ventos quentes, carregados de umidade. A neve derrete rapidamente em alguns pontos, criando córregos temporários que cortam a planície. Alka observa, com aquela inclinação curiosa de cabeça que já conhecemos, como pequenos peixes, trazidos, sabe-se lá de onde, pela água do degelo, nadam nesses riachos efêmeros. Ela nunca pescou antes. Não é um comportamento natural para sua espécie. Mas a fome é uma grande professora. Suas primeiras tentativas são desajeitadas, quase cômicas. Suas patas entram na água fria, tentando prender os escorregadios peixes sem sucesso. Depois de várias horas e inúmeras falhas, ela finalmente desenvolve uma técnica: permanecer completamente imóvel à margem, aguardar que um peixe se aproxime e então dar um bote rápido, mais com os dentes do que com as patas. Não é eficiente como a técnica de pesca de um urso ou uma lontra, mas para Alka, representa a diferença entre passar fome e sobreviver por mais um dia. À medida que o breve verão ártico se aproxima, sua pelagem começa a mudar, do branco imaculado para um cinza marrom que a ajudará a se camuflar num mundo com menos neve. É um processo natural, sazonal, mas há algo diferente este ano. A mudança parece começar algumas semanas antes do normal, como se seu corpo estivesse antecipando as alterações ambientais antes mesmo que elas ocorram completamente. Não sabemos ao certo se é coincidência, adaptação genética acelerada ou simples resposta fisiológica às temperaturas anormais. O que sabemos é que Alka está mudando junto com seu mundo. Não por escolha, mas por necessidade. Não por desejo, mas por sobrevivência. Quando a observamos agora, magra mas viva, caçando em territórios que nunca antes explorou, usando técnicas que nunca antes precisou desenvolver, vemos o verdadeiro significado da resiliência. Não é apenas resistir ao que o mundo lhe impõe, é transformar-se junto com ele, encontrar novas maneiras de existir quando as antigas já não funcionam. Apesar do aparente sucesso, um novo elemento surge no horizonte, indicando que a tranquilidade pode ser apenas um breve interlúdio. Um deles, uma fêmea particularmente astuta, se aventura para o norte, mais longe do que qualquer raposa do Ártico costumava ir. As mudanças climáticas criaram um paradoxo cruel. Enquanto o gelo marinho diminui no sul, novas áreas do extremo norte, antes cobertas por gelo permanente, tornam-se habitáveis. É uma migração forçada, uma adaptação geográfica para acompanhar o habitat que se desloca. Durante 3 gerações, observamos o legado de Alka se espalhar. Seus descendentes carregam não apenas seus genes, mas também comportamentos aprendidos. A técnica de pesca que ela desenvolveu por necessidade é agora praticada por dezenas de raposas na região. O conhecimento se propaga, não através do DNA, mas através do exemplo, da observação atenta dos filhotes que assistem suas mães sobreviverem. Cientistas humanos que estudam a região notam algo interessante. As raposas do Ártico estão, em média, ligeiramente menores do que eram há algumas décadas. É uma resposta evolutiva ao aquecimento? Corpos menores perdem calor mais facilmente, uma vantagem em um Ártico que já não é tão frio quanto costumava ser. Ou é simplesmente resultado da nutrição inadequada, da escassez crescente? Perguntas que permanecem sem resposta definitiva. O que está claro é que as raposas do Ártico, como Alka, estão no centro de uma teia ecológica em transformação. À medida que seu comportamento muda, caçando diferentes presas, habitando diferentes territórios, todo o ecossistema sente o impacto. Aves que antes não eram predadas, agora precisam adaptar seus comportamentos de nidificação. Plantas cujas sementes eram dispersadas pelas fezes das raposas em certos padrões geográficos, agora encontram novos territórios para colonizar. E há algo mais sutil acontecendo.
Algo que só percebemos quando observamos por múltiplas estações. A ligação profunda entre a raposa do Ártico e a paisagem está mudando. Durante milênios, a raposa e a tundra evoluíram juntas, moldando-se mutuamente em uma dança simbiótica. Agora, essa dança está em um ritmo diferente, com passos desconhecidos. Em um ponto particularmente comovente desta história, testemunhamos um encontro entre Alka, agora em sua maturidade plena, e um grupo de pesquisadores humanos. Eles não vieram para caçar ou explorar, mas para estudar, para entender. Montaram um acampamento a uma distância respeitosa, observando através de binóculos e câmeras de longo alcance. Alka os observa de volta. Há curiosidade em seu olhar. Não medo, não agressividade, apenas o interesse puro de uma inteligência selvagem diante de algo inesperado. Por um breve momento, dois mundos se encontram, se reconhecem. Os pesquisadores não são apenas observadores passivos da história de Alka, agora fazem parte dela. Um deles coloca um pequeno transmissor em uma armadilha com isca. Alka, cautelosa mas faminta, acaba capturada brevemente. O dispositivo é fixado em sua orelha antes que seja libertada novamente. Agora seus movimentos serão monitorados, estudados, compreendidos. Suas lutas diárias se tornarão dados, gráficos, artigos científicos. Seu conhecimento íntimo da tundra, adquirido através de uma vida de adaptação constante, será traduzido para a linguagem da ciência humana. É uma nova simbiose emergindo entre o animal selvagem e os humanos que buscam protegê-lo. Pois esses pesquisadores são também defensores. Os dados que coletam de Alka e outras raposas como ela se transformarão em argumentos para a conservação, em políticas de proteção, em esforços para mitigar as mudanças climáticas que ameaçam todo o ecossistema ártico. À medida que o ciclo anual se completa mais uma vez, vemos Alka observando o horizonte. O sol da meia-noite banha a tundra em tons dourados e rosados. O que ela vê que nós não podemos? Que futuro seus sentidos aguçados percebem no vento? A raposa do Ártico existiu neste ambiente por centenas de milhares de anos. Sobreviveu a eras glaciais, a períodos de aquecimento, a incontáveis desafios. Mas nunca antes as mudanças foram tão rápidas, tão profundas, tão dirigidas por uma única espécie. A nossa. O legado de Alka e de todas as raposas do Ártico está agora entrelaçado com o legado humano na Terra. Sua história é um lembrete vivo de que não somos observadores passivos da natureza. Somos participantes ativos, com o poder de destruir ou de preservar. Mas em meio à aparente ordem natural, uma descoberta surpreendente lança uma nova perspectiva sobre o seu futuro e o futuro de seu mundo. A neve cai suavemente, pequenos cristais dançando no ar como poeira de estrelas. Não é uma tempestade, apenas uma suave cortina branca que parece querer cobrir os segredos da tundra com um manto de silêncio. Alka caminha lentamente agora. Seus passos não têm mais a vivacidade da juventude. Muitas estações se passaram desde que a conhecemos. Seu pelo, outrora de um branco deslumbrante no inverno, agora tem tons amarelados em alguns pontos. Cicatrizes quase invisíveis contam histórias de caçadas difíceis, de encontros perigosos, de sobrevivência contra todas as probabilidades. A descoberta surpreendente veio dos pesquisadores humanos que a seguiram por tantos anos. Analisando seu DNA e o de outras raposas do Ártico da região, encontraram algo inesperado: traços genéticos de adaptabilidade extrema. Mutações que aparecem em ritmo acelerado, respondendo às pressões das mudanças climáticas. É como se o código genético da espécie estivesse fazendo horas extras, buscando novas soluções para um ambiente em transformação. Não é garantia de sobrevivência, longe disso. Mas é uma faísca de esperança em um cenário sombrio.
A vida, em sua teimosa persistência, encontra caminhos que nem sempre podemos prever. Alka se detém no topo de uma pequena elevação. Seus sentidos, ainda aguçados apesar da idade, captam algo no ar. É um cheiro familiar, o odor almiscarado de um lemingue. Mas não é isso que prende sua atenção. É algo mais distante, mais complexo. O transceptor em sua orelha continua transmitindo dados. Temperatura corporal, normal. Batimentos cardíacos, ligeiramente elevados. Localização. Uma área que ela raramente visitava antes, mas que agora se tornou parte de sua rota habitual à medida que seu antigo território foi invadido por raposas vermelhas. Os pesquisadores, em sua base distante, notam algo incomum nos padrões de movimento. Ela está se dirigindo com determinação para um ponto específico, como se atendesse a um chamado que apenas ela pode ouvir. O que os humanos não podem ver, não podem sentir, é o que Alka percebe instintivamente. Quilômetros adiante, além de uma cadeia de pequenas colinas, um dos seus descendentes, talvez um neto, talvez um bisneto, as linhagens se misturam na vastidão da tundra, encontrou um novo território. Um vale protegido onde o permafrost ainda está intacto, onde pequenos mamíferos prosperam em abundância temporária, onde o equilíbrio antigo ainda persiste, ao menos por enquanto. É para lá que ela se dirige, em uma última jornada. Não porque compreenda intelectualmente a importância deste refúgio ecológico, mas porque seus instintos a guiam para onde a vida floresce, para onde seu legado pode continuar. O sol se põe no horizonte, pintando o céu em tons de púrpura e laranja que nenhum artista humano poderia reproduzir com justiça. As primeiras estrelas começam a aparecer, pontos de luz fria em um universo indiferente. A raposa continua sua jornada, uma pequena silhueta contra a imensidão. Os pesquisadores perderão seu sinal em breve. O transmissor está com a bateria quase esgotada após anos de funcionamento. Os últimos dados que enviarão mostrarão Alka entrando neste vale inexplorado, este último refúgio. E então, silêncio. Para a ciência humana, ela se tornará um número em um relatório, um ponto em um gráfico, um caso de estudo sobre adaptabilidade em tempos de mudança climática. Mas para a tundra, para o Ártico, para o delicado equilíbrio da vida no extremo norte do planeta, ela é muito mais. É um elo em uma cadeia ininterrupta que se estende por milênios no passado e, talvez, se tivermos sabedoria para agir, por milênios no futuro. A última imagem que temos dela é quase poética em sua simplicidade. Uma raposa do Ártico, envelhecida mas digna, parada no alto de uma pequena elevação, o vento agitando suavemente sua pelagem. Seus olhos escuros refletem as primeiras estrelas da noite. Seu focinho testa o ar, captando histórias que nunca poderemos compreender totalmente. E então ela se move, descendo a encosta com passos deliberados, desaparecendo gradualmente na penumbra. Não sabemos o que o amanhã reserva para as raposas do Ártico. Não sabemos se conseguirão se adaptar rápido o suficiente às mudanças vertiginosas que nosso mundo atravessa. Não sabemos se seus genes engenhosos, seus comportamentos flexíveis, sua resiliência lendária serão suficientes desta vez. O que sabemos é que, enquanto houver gelo no Ártico, enquanto houver tundra e lemingues e céus estrelados sobre paisagens brancas, haverá espaço para fantasmas do gelo. E assim, sem alarde, sem testemunhas, ela desaparece mais uma vez entre as sombras que a viram nascer. Mas se você olhar com atenção, talvez, só talvez, ainda consiga ouvir seus passos lá longe, onde as histórias não têm fim.